Hoje nós vamos falar do Palácio das Lágrimas. É um grande casarão aí, bem conhecido na ilha de São Luís, capital maranhense. O Palácio das Lágrimas, ele é cercado por lendas, né? E hoje nós vamos falar de uma das lendas que cerca esse lindo palácio chamado Palácio das Lágrimas. E olha só, as lendas que fizeram o tão famoso Palácio das Lágrimas ser chamado Palácio das Lágrimas, né? Tudo tem um significado. Olha só, a primeira lenda diz, né, que uma foto do velho prédio, essa que está aparecendo, ela mostra totalmente o prédio edificado, né? Na verdade não era esse prédio que hoje atualmente está lá no lugar do antigo Palácio das Lágrimas, mas o novo palácio que está lá, né, foi construído depois da demolição do antigo Palácio das Lágrimas. Ele somente substituiu o antigo palácio. As narrativas e as lendas continuam sendo as mesmas, né? Tanto que a antiga lenda de dois irmãos que vieram de Portugal para o Brasil, né? Os dois irmãos vieram a trabalho, né? Um dos irmãos queria enriquecer, então foi trabalhar com ouro, e na época do finalzinho do século XIX, o Brasil aí sendo explorado por portugueses ainda, esses irmãos vieram fazer a sua vida no Novo Mundo, então vieram para a ilha de São Luís, e aí eles foram morar neste palácio que é chamado Palácio das Lágrimas. Só que no desenrolar da história, o irmão mais velho prosperou de vida trabalhando já em São Luís do Maranhão. Prosperou, enriqueceu, né? Ele acumulou vários tesouros, inclusive o próprio Palácio das Lágrimas. O dono é o irmão mais velho, e o irmão mais novo não teve a mesma sorte que o irmão mais velho. Ele acabou ficando muito pobre, porque além de não ter conseguido nada, não prosperou em nada, ele ainda gastou tudo que tinha tentando prosperar. E aí teve que ir morar com o irmão, né, lá no palácio. Morando com o irmão, a cada dia que se passava, ele sentia muita inveja do irmão. Então, ele nasceu uma inveja monstruosa do próprio irmão, e esse irmão mais velho, ele acabou se apaixonando por uma das suas escravas, que, segundo as narrativas, era uma escrava muito bonita, que chamou muita atenção desse irmão mais velho. Lembrando que na história, nas narrativas que se encontra, que fala sobre o Palácio das Lágrimas, em nenhuma das narrativas vão denominar os nomes, né? Não tem dizendo quais são os nomes dos dois personagens, né? Os dois irmãos. Só que eles eram conhecidos como irmãos Pádua. Logo, os dois vieram de Pádua, Portugal. E aí, o que acontece, né, no desenrolar dessa história? O irmão mais velho, loucamente apaixonado por uma das suas escravas, né, como diz a narrativa, uma das escravas mais lindas que ele tinha, que trabalhava dentro da casa, né, do casarão, que é o Palácio das Lágrimas. E aí o irmão mais novo teve a ideia de se livrar do irmão que prosperou. Então ele foi lá, arquitetou a morte do irmão e acabou matando o irmão por interesses, né? Ele queria ficar com tudo que o irmão tinha conseguido desde quando eles chegaram em São Luís do Maranhão. Ele arquitetou a morte do irmão e depois, para se sair ileso da situação, o que ele faz? Ele culpa a escrava que tinha relacionamento com o seu irmão de que ela tinha assassinado o irmão dele, né? Então a escrava pegou a culpa de toda a morte, como se ela tivesse arquitetado tudo, e ela carregou consigo essa grande tristeza que foi a morte do grande amado dela, né? A escrava também amava muito o irmão mais velho,
era uma paixão que era correspondida entre os dois. Eles viveram, na verdade, um romance, né? Um grande romance, um romance proibido na época, né? Que era entre o senhor e a escrava. E desse romance, a escrava acabou que engravidando, né? Então ela, no desenrolar da história, ela leva a culpa da morte do irmão mais velho, que era o grande amor da vida dela, e ela sofre muito. Primeiro por ter sido culpada pela morte do grande amor da vida dela, e também ela é tomada de lágrimas pela dor e por raiva de saber que foi o irmão mais novo que matou o irmão e o outro irmão, e por ter perdido o grande amor da vida dela. Mas aí, como eu disse, ela estava grávida, né? Resultado aí desse romance entre os dois, e ela acaba tendo duas crianças, né, do relacionamento com o irmão mais velho. Só que no período que ela tem as duas crianças, é outro período de sofrimento para essa escrava e para as crianças, porque o irmão mais novo, já dominando tudo aquilo que era do irmão mais velho, ele decide castigar a escrava, que era amante, às escondidas, né? Não era assim tão dizer que era um amante, mas era a grande paixão do irmão, às escondidas. Ele resolveu castigá-la e castigar também os filhos do irmão dele, né? Então ele não assumiu os filhos do irmão dele e começou a tratar os filhos da escrava com o irmão dele como se fossem também escravos. Então a escrava com os dois meninos sofreram cruelmente nas mãos do irmão mais novo. Então a história é tomada de ódio, mas um ódio também acompanhado de lágrimas. A história também é acompanhada de tristeza somada de lágrimas. E tudo isso acontece dentro das quatro paredes do palácio. E aí a história não acaba aí. No desenrolar da história, vai se passando alguns tempos e vai se chegando à conclusão de que, só um parêntese antes da gente chegar no final, a escrava acaba morrendo e levando a culpa da morte do grande amor da vida dela. Então ela morre sem ser reconhecida como inocente, né? Sem ser inocentada da morte do grande amor da vida dela. Só que os dois filhos da escrava, né, que são filhos do irmão mais velho, eles acabaram que vivendo, né, depois da morte da mãe, já estavam grandinhos, já super maltratados. E ali na relação do casarão, né, eles acabaram que sabendo que eram filhos do dono do palácio, e aí eles foram lutar contra o tio, né, e num desses desenrolados do entendimento entre os tio e sobrinhos, eles acabaram que tramando a morte do tio, né? Esse que tramou a morte do irmão agora sofre, né, uma tragédia somada da ideia aí dos dois sobrinhos que realmente mataram o tio. E o que acontece? Na morte, o irmão mais novo, que no passado tinha matado o irmão mais velho por interesse, agora ele morre nas mãos dos filhos do irmão mais velho. E no leito de morte ele diz que de agora em diante o palácio, que foi aí cercado de tristeza e de muita dor, cercado de lágrimas, se chamará de agora em diante Palácio das Lágrimas. Essa é a história que faz o palácio, né, esse casarão muito bonito, ser conhecido hoje em todo o Brasil, aqui em São Luís e muitos outros lugares, Palácio das Lágrimas, né? E as pessoas hoje têm um grande medo de passar determinadas horas da noite perto ou próximo do Palácio das Lágrimas, porque dizem que se escuta ruídos de choro, né? Se escuta gemidos de choro, de dor, de tristeza dentro, né, das paredes do Palácio das Lágrimas. Inclusive, já tentaram
muitas vezes montar-se negócios no antigo Palácio das Lágrimas, só que nunca prosperou, nada prospera dentro do casarão, nada vai para frente, nem mesmo a revitalização do prédio em si não vai para frente. Tanto que atualmente não existe mais o antigo prédio que era o Palácio das Lágrimas, né? O Palácio da Narrativa não existe mais. O que foi feito? Ele foi demolido e no lugar do antigo Palácio das Lágrimas foi construído uma faculdade do estado do Maranhão. E nessa faculdade também não houve prosperidade, né? Ela acabou fechando as portas e hoje o Palácio das Lágrimas ele meio que ele ressuscitou no prédio que foi construído sobre o baldrame do antigo palácio. Então, o povo ainda continua sendo Palácio das Lágrimas e a história continua sendo a mesma e tá lá, nada prospera, tá paradão lá e todo mundo pode passar pelo Palácio das Lágrimas, é só procurar aí no Google Palácio das Lágrimas, São Luís do Maranhão, que você vai ver, né? Você vai também sentir um sentimento de tristeza ao saber de tudo o que aconteceu entre aquelas paredes do Palácio das Lágrimas. Então, essa aí é a história. Eu acho interessante a gente também saber um pouco da história do Brasil, né? Das nossas capitais que carregam muitas histórias. Então, essa foi um dos palácios, né? Um dos casarões que conta a história de São Luís. Na mão, como é? Faz aí, simula aí. Aí,